Olá, bem-vindos a mais um episódio do Saúde e Bem-Estar Podcast aqui na tua Rádio Alvorada. Hoje, então, vamos falar sobre um assunto: inovação e gestão em saúde. Então, hoje, para falarmos sobre um tema que muitas vezes, às vezes traz polêmica, às vezes a gente também não sabe muito bem como funciona, né? Às vezes é coisa de bastidor, né? A questão das inovações e a gestão da saúde, né? Nada melhor do que nós conversarmos com quem tem isso no seu dia a dia, que é o Marcelo Borghetti, diretor executivo do Hospital Cristo Redentor aqui de Marau. Um prazer estar recebendo aqui no nosso podcast, Marcelo. Muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade e espero contribuir. E eu achei o espaço lindo aqui, ficou tudo muito bonito. Poder contribuir em conhecimento, ou muitas vezes não é conhecimento, é informação. Eu acho que uma informação correta sobre aquilo que a gente vem fazendo no hospital há muito tempo. Né, eu cheguei no hospital no século passado ainda, vou completar esse ano 27 anos lá, então poder contribuir com aquilo que a gente vivencia no dia a dia, né, no nosso dia a dia. Gostaria de inicialmente agradecer então os nossos patrocinadores, né? O próprio Hospital Cristo Redentor, a Imunize Clínica de Vacinas, a Soluzione Imóveis, o Dr. Rodrigo Balotin, urologista, a Ticiane Laboratórios, o Dr. Pedro Bittencourt, cardiologista, a Deliciare e a GSB Áudio e Vídeo. Então, entregar um presente aqui da tua rádio, do nosso patrocinador, acho que não conhece a Deliciare, né, Marcelo? Eu conheço bem. A proprietária é uma pessoa que eu admiro muito e dela vem muito de mim o empreendedorismo, tá? Então... Produtos de alta qualidade. De alta qualidade, com certeza. Obrigado, agradeço muito. Então, Marcelo, vamos iniciar então nossa conversa aqui sobre inovação e gestão em saúde, né? Duas coisas que andam muito juntas, né? Ainda mais agora... questão de subfinanciamento, às vezes na saúde, às vezes falta de recursos, às vezes tem que saber buscar novas alternativas para conseguir pagar a conta lá no final. Principalmente quando às vezes a gente tem que trabalhar com o sistema público, que às vezes, né, a demanda é muito maior do que a gente recebe. E então são 27 anos nessa jornada, mas não 27 como diretor. Não, tudo começou como na portaria, como porteiro. Hoje essa função nem existe mais no hospital, mas na época tinha um porteiro que ficava bem para recepcionar as pessoas, enfim. Nós não tínhamos atendimento, nós não tínhamos médico disponível no hospital 24 horas, como temos hoje. O nosso serviço de 24 horas de médico iniciou em 2006 só, né? Então foram alguns anos onde nós trabalhávamos sem a presença do médico lá, né? E sim chamando. Se eu falar aqui o BIP, poucas pessoas vão saber o que eu estou falando, mas algumas vão saber, se procurarem no Google aí, o que é o BIP. A gente bipava o médico recebia um sinal sonoro só e visual no instrumento que ele tinha, que ele carregava, e aí ele sabia que era o hospital avisando que precisava se dirigir até o hospital. Então foi uma jornada que iniciou lá como porteiro. Eu desempenhei várias outras funções dentro do hospital, né, até chegar a assumir como diretor executivo. A principal delas foi na função da tecnologia de informação, na TI, né? Então pude coordenar alguns projetos de implantação do primeiro ERP, do software de gestão, né? Isso me deu muita bagagem para as demais atividades, assim, para ter um conhecimento mais dinâmico
do funcionamento do hospital. Acho que tudo é válido. O hospital é uma empresa complexa de se gerir, é uma empresa que precisa estar 24 horas por 365 dias aberta. Então, são muitos desafios diários assim que a gente convive no hospital. E para isso tudo, eu queria aqui no início da nossa conversa falar muito sobre o modelo de governança e de pessoas que me acompanham, que eu convivo até hoje na diretoria, que é lá de 1999, tá? Que permanecem até hoje fazendo parte da diretoria e que, por sorte da nossa cidade, da nossa região, né, do que é Marau, da pujança que é Marau, nós temos grandes empresários, grandes figuras, pessoas do bem, né, que fazem parte, que compõem uma diretoria que não é remunerada, né? Alguns, então, inclusive, fundadores ainda do fundadores, hospital. Né? Hoje o hospital faz 50 anos, né? O hospital completou dia 20 de fevereiro, então, há 50 anos da sua fundação como Associação Hospitalar Beneficente de Marau. O nosso presidente do Conselho Deliberativo, o seu Antônio Roso, permanece. Ele foi sócio fundador e manuscreveu a ata de fundação, né? E permanece até hoje com nós. E sempre liderando esses movimentos. O seu Adelar Confortin também, já há mais de 3 décadas no hospital como parte da diretoria. E é o nosso presidente da associação atual. Então, eu sou muito grato, e eu tenho também até, muitas vezes, eu me sinto assim, privilegiado por conviver com tantas pessoas do bem, que fazem bem para a comunidade, para a sociedade, né? Veja bem, você tem uma missão de levar adiante uma empresa que tem tantas responsabilidades, porque o hospital tem responsabilidades trabalhistas, cíveis, né, criminais, tudo. Tem que, assim, ter todos os meses o suficiente de receita para honrar todos esses compromissos, e mesmo assim você tem uma governança que não é remunerada. Então, os diretores lá do hospital não são remunerados, né? Hoje são 42 sócios ativos, né? 20 deles fazem parte de uma atual diretoria, né? E que contribuem com a comunidade toda. Então, o hospital, de quem o hospital é? O hospital é da comunidade, mas ele tem sua gestão por esses sócios associados ativos, né? E garantida o quê? A sustentabilidade. O que o hospital busca? A sustentabilidade. Ele não distribui os seus resultados, né? E tenho dados atuais, assim, do fechamento do ano de 2025, onde o hospital passou a barreira de 70% do atendimento nas internações, ou seja, em pacientes dia, ou seja, diárias geradas. O hospital gerou em pacientes dia mais de 70%, foi exatamente 71% desses atendimentos hospitalares de internação pelo SUS. Isso considera aqueles que ficaram na emergência mais de 24 horas, que tiveram que internar, ou entra também, Marcelo, aquelas consultas de pronto atendimento, que é atendido, medicado, faz exames e é liberado em questão de algumas horas? É dividido. Esses dados que eu trouxe são oficiais, que são do DataSUS. Porque pode ser muito maior se não entra esse dado. Isso, 71% são de internações. Pacientes que internaram, que houve a necessidade da internação. Os pacientes ambulatoriais foram 77%. Então, considerando consultas da emergência, pacientes em observação, que ficam até 24 horas ou 48 horas, muitas vezes, conforme os protocolos, somando-se isso tudo, foram 71% na internação e 77% dos pacientes ambulatoriais pelo SUS. E daí, assim, isso é importante trazer. Eu acho que usar o espaço, assim, dessa comunicação num ambiente onde a gente pode ter uma conversa, assim, falar muito para a população. Olha só, é uma empresa gerida por empresários, pessoas da sociedade civil organizada,
que presta gratuitamente para a população 70% dos seus serviços, né? E nem sempre daí vem a sustentabilidade e a receita necessária para esses atendimentos, né? Então, a gente tem muitas vezes um olhar das pessoas, não, mas tudo lá é privado, tudo é cobrado. Não. É nesta ordem, de 70% para 30%. Ou de 77% para 23%. Né? Muitas vezes assim, mas a infraestrutura, é muito pensado na infraestrutura e tal. É pensado na infraestrutura para que a gente tenha, sim, possa atrair mais pacientes privados para custear todo esse atendimento gratuito que é oferecido para a população. E se servem da infraestrutura, tanto, fala-se muito, não, porque o piso é de mármore. Por sobre o piso de mármore, de cada 10 pacientes que passam, 7 são SUS, totalmente gratuito. 3 são pelo... Eles se servem da mesma infraestrutura, né? Eu acho que o tema é inovação, que isso é outra questão. Como o hospital não distribui seus resultados, se porventura ele tiver um resultado ou ele buscar um valor de projeto para investir, ele vai investir em infraestrutura e tecnologia, tá? Então, para explicar também a prestação de contas, o valor... mas o hospital recebe dinheiros, verbas e muita emenda e tal. Para tudo isso, tem uma prestação de contas. Outra coisa, eu queria chamar a atenção aqui e fazer um agradecimento muito especial para quem? Corpo médico, né? Que faz uma instituição, são os médicos, né? Ou seja, eles é quem transforma um lugar atraente para que se busque aquele lugar na área da saúde, né? E todos os profissionais. Certamente você vai receber no podcast aqui muitas pessoas, porque saúde e bem-estar tem a ver com... Então, o fisioterapeuta, o farmacêutico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, todas esses profissionais é que atrai. Isso é uma coisa. A gestão vem depois, mas não menos importante. Porque assim, você tem que ter uma capacidade de gestão administrativa para quê? Para entregar tudo que esses profissionais precisam para desempenhar uma boa atividade lá naquele lugar que a gente conhece todos como hospital, que é um lugar uno, assim, mas que ali reúne muitas atividades profissionais de saúde, né? Por que eu chamo a atenção? Eu vou dar um exemplo aqui para exemplificar. Eu acho que é uma oportunidade muito boa numa manhã fria aqui uma manhã fria, que a gente está numa conversa bem interessante aqui com um excelente médico que faz parte do nosso corpo clínico lá. É assim, o hospital vai realizar uma compra de um equipamento, tá? Um novo laser que vai mudar a maneira de fazer o tratamento de cálculo renal. Eu estou dando um exemplo porque talvez tenha um projeto assim lá. E eu quero fazer um agradecimento aqui também aos colaboradores do administrativo, porque reúne lá também um gestor financeiro, um gestor de projetos, um arquiteto, uma arquiteta, no caso nosso. São pessoas que se reúnem e dizem assim: bom, nós vamos agora fazer o projeto, então nós vamos captar. Bom, vamos pegar tudo que tem da legislação disponível para aquilo. Bom, tem a possibilidade da nota fiscal gaúcha, tem a possibilidade de nós fazermos isso num programa do Ministério da Saúde, tem uma emenda parlamentar, beleza, tá. A gente vai ver e vai fazer 3 orçamentos daquela máquina e apresentar. Bom, Ministério, a gente tem 3 orçamentos e este equipamento vai beneficiar X população. O médico vai fazer vai executar esse procedimento com
uma qualidade e uma eficiência muito maior. Mostrar aplicabilidade Isso. Vai deshospitalizar, porque esse paciente vai ficar menos hospitalizado, menos risco de infecção. Uma série de coisas. Beleza. A gente passando por essa etapa, vamos dizer, a gente é contemplado com esse recurso. Esse recurso chega. Bom, nós vamos fazer a compra. Orçamentos, a gente faz a compra. Depois a gente presta contas de tudo aquilo que a gente se comprometeu em realizar com este procedimento, com a compra deste equipamento. Então, ela é muito complexa. Ela não é vaga como as pessoas dizem. Ah, não, mas a gente vai passar, o hospital recebe um monte de recursos. Agora eu vou dar uma ordem de grandeza aqui. E eu acho que, só aproveitando o tópico, Marcelo, eu acho que uma das coisas também, às vezes, que vira falácia, as pessoas têm que entender, eu acho, nesse sentido, em saúde, que às vezes não é comprar, é manter. Não, é manter. Né? Porque, por exemplo, você disse, né, ao comprar o aparelho, né? E qual é o insumo que vai necessitar para aquele aparelho, né? Ah, é 1 milhão que vai gastar no aparelho. Mas se você necessita 100 mil por mês para manter o aparelho viável, né? Se a conta não fecha, de onde que vai vir esse recurso, né? Tu falou em faturamento, enfim, né, do hospital. Hoje, 77% de atendimento ambulatorial SUS, 71% das internações SUS. Tem um déficit aí. Tu tem esse déficit de quanto que é necessário outras operações dentro do hospital, outras, tipo, tanto o privado, como depois vamos falar um pouquinho sobre o ecossistema do bem, ou uma forma inovadora de gestão que está sendo aplicada. Quanto que é esse déficit hoje necessário para tirar, tipo, digamos, de outro caixa, é um caixa único, mas de outras fontes para poder cobrir essa prestação de serviço. Porque as pessoas muitas vezes elas acabam dizendo, não, mas é paga com nossos impostos, né? Eu tô pagando com imposto. Mas às vezes, assim, o imposto que é gerado ali como um recurso que está vindo, às vezes não é o suficiente, né? Tem que, esses outros 23, 20, 30% tem que ser tirado de outro local. Qual que é o déficit hoje que se vê nesse último ano, né? Nesses últimos anos? Muito, muito boa a sua fala em relação a isso, porque é muito complexo de entender isso. É muito complexo. É matemática, né? É muita matemática. Eu vou dar alguns números de grandeza. E justamente, eu dei todo aquele exemplo para não perder o final, só a explicação final. Tá, o equipamento está aí e tal. Agora vamos fazer os procedimentos. Para realizar o procedimento, eu tenho um custo de 2 mil e eu tenho uma receita de 1.000. E os outros 1.000? Vem da onde? Né? E isso é importante saber que está sendo custeado. E com o recurso de quê? As pessoas costumam dizer, com o meu imposto, com não sei o quê. Nos 497 municípios do estado, quase sempre tem a figura presente lá de um PADU ou um hospital para realizar. Em todos eles tem esse déficit. Cada um correu atrás. Por isso, inovação. Que muitos acabaram até quebrando, né? Que eu acho que é uma realidade de municípios pequenos que muitos hospitais ou estão com dívidas impagáveis ou muitos até fecharam por não ter como pagar, né? Exatamente. E inovação é o quê? Fazer diferente. Hoje, o Hospital de Marau tem esse ecossistema, depois nós vamos falar mais, o ecossistema do bem que foi criado aqui e por iniciativa e assim, vamos dizer assim, a criatividade da diretoria e de quem cerca o hospital, dos médicos e dos colaboradores, de todos que fazem parte do hospital, por iniciativa e criatividade, porque é assim que se criam coisas inovadoras, né? Com iniciativa, porque se for só uma ideia, eu tenho uma ideia de fazer uma geladeira eu vou precisar fazer e vou precisar ser criativo, inventivo, né? Isso é inovação. Foi feito em Marau. Foi feito algo para sustentar. Então, desse ecossistema que consegue fazer os atendimentos em 70% gratuitos para as pessoas. E daí, o que foi realizado foi justamente a busca para custear isso. Aí todo mundo deve estar pensando assim, não, mas espera aí, tem o governo federal, tem o governo estadual e tem o município, aceito. E tem um município que podem custear isso. É insuficiente.
é insuficiente. Ah, mas o município não pode pôr mais... Não, o município tem regras para contratação. O município de Marau é um cliente, e um cliente muito bom do Hospital de Marau. Mas ele é um cliente que tem regras para contratação. Então, o município segue regras para comprar serviços do hospital. Isso que a população não entende. O hospital é um prestador de serviços do município de Marau. Então nós temos muitas vezes agressões contra a imagem do hospital e coisas e tal, para atingir o poder público municipal, até o Estado e tal, até a própria União. Não tem nada a ver. Porque o hospital é um prestador. Esses entes públicos compram os serviços do hospital. E por regras, eles não podem pagar mais. Não, mas eu estou vendo que tem déficit, então eu vou pagar mais. Temos tabela SUS, que ela, falando um pouco do governo federal, um pouco da nossa conjuntura federal em relação aos hospitais. A tabela SUS está defasada há mais de 20 anos. Tá? Há mais de 20 anos que ela não tem uma correção real dos seus valores. Hoje uma cesariana, um parto cesariano, que todo mundo sabe, que é realizado no hospital e tal, o paciente fica 3 dias lá muitas vezes e tal. A tabela SUS remunera R$ 543 para pagar a parte hospitalar de internação e os profissionais que estão envolvidos naquele procedimento. É impossível. Então, como nós começamos a falar sobre a parte do ecossistema do bem, agora eu vou usar essa oportunidade aqui que eu tenho de me comunicar com a população para falar um pouco do ecossistema do bem, que vamos dizer assim, algo inventivo, foi criado com uma iniciativa e foi criativo para que nós sustentássemos uma empresa. Eu vou dar esses números, 320 colaboradores hoje, com um desembolso e uma necessidade mensal só de folha de pagamento de R$ 1.900.000 por mês, né? Para que o hospital permaneça funcionando 365 dias. Praticamente 25 milhões no ano só em folha de pagamento. Só em folha de pagamento. São 320 famílias aí. E eu vou trazer para reflexão aqui de outra coisa, espero que isso vire um corte. Eu vou trazer para uma reflexão. Num município, não só aqui, mas em todos os municípios onde tem um hospital 24 horas, a gente não pode esquecer quantos sábados e quantos domingos nós vamos ter no ano de 2026? Esse que estamos. 52 sábados, 52 domingos. Mais quantos feriados? 12. Fora os feriadões que esticam. Se a gente somar, dá 116 dias onde não tem nenhum atendimento e nenhum local aberto aqui em Marau e nos outros 497 municípios do estado. Mas o hospital estará lá aberto, com suas portas abertas, para atender toda a população. É sobre isso que eu estou falando, que isso tem um custo muito alto. E as pessoas têm que refletir sobre como e por que aquela instituição, aquela empresa, chamada, que é a hospital conhecida da cidade, ela precisa estar agraciada por todos. Graças a Deus, depois nós precisamos falar aqui, né, que o modelo também de engajamento que a gente vê da comunidade em torno do seu hospital, que Marau tem, é única. Então, veja bem, nós temos um ecossistema que nos difere de todo o resto do estado. Mas nós também temos um modelo de engajamento que nos difere de todo o resto do estado com o hospital da sua localidade, da sua comunidade. Inclusive, teve agora a própria questão da ONA, né? O hospital hoje é validado, né, com protocolos internacionais, está no nível 1, né? São 3 níveis, se eu não me engano, né? São 3 níveis. É o bronze, o prata e o ouro, né? Estamos agora aqui no Cristo no nível 1. E, inclusive, teve uma pesquisa, né, na questão de ali, anterior à ONA, né, de como que era o entendimento do hospital na vida da população marauense e os números, por mais que às vezes a gente vê críticas, enfim, em redes sociais, a gente viu números que brilharam os olhos, assim, de quantas pessoas ver que tem um impacto, né, no dia a dia. Porque o hospital, muitas vezes, ele entra na vida da pessoa
não em momentos de alegria. Tirando a maternidade, que é o momento onde as pessoas vão para buscar a alegria de vir uma vida ao mundo, é onde, na maioria das vezes, a pessoa já está indo por uma deficiência ali, né, de saúde, um problema de saúde, uma complicação, e muitas vezes acaba vindo a óbito, né? E às vezes a tristeza, ela envolve mais o sentimento, mas a gente acaba viu até nos dados de pesquisa que as pessoas entendem a importância no dia a dia, na saúde, no dia a dia do bem-estar, de tentar recuperar a saúde. E eu acho que isso também é gratificante no desafio de buscar essa gestão inovadora. E inclusive, a diretoria também busca sempre trazer isso para dentro, né? Inclusive, acho que te mandaram em missão, né, internacional, foi para conhecer novos modelos, entender um pouco de como é feito lá fora. O que tu viu de diferente, e o que às vezes a gente tem, talvez, a gente às vezes tem um complexo de que só tem para aprender, mas a gente às vezes vê que também tem coisas que estão um pouco na frente mesmo, fora da nossa caixinha, da nossa bolha, né? O que tu viu de diferente nessas missões? No ano de 2025, eu visitei os hospitais mais importantes, dois dos 6 mais importantes do Brasil, que é o Moinhos de Vento e o Albert Einstein, e eu pude ter a oportunidade, eu agradeço sempre que me manifesta, ao presidente, o seu Adelar, o seu Antônio, né, me oportunizaram a visitar Boston e a Filadélfia, 2 cidades, em Filadélfia e em Boston. Eu pude visitar 6 hospitais americanos nos Estados Unidos. E eu voltei de lá orgulhoso. Orgulhoso do hospital, dos médicos principalmente, especialmente dos médicos. A gente não deve nada a nenhum hospital. Da ambiência, equipamentos. Eu pude ver equipamentos das mesmas marcas no Hospital Cristo Redentor de Marau, no Mass, que é o maior hospital que eu visitei lá, foi o Massachusetts General Hospital, que é em Boston, né? E eu voltei orgulhoso, porque aqui se pratica e se faz uma boa medicina, né? E muitas vezes a gente tem esse complexo de inferioridade, não é valorizado. A gente opina muito sobre uma situação e um hospital, opinar sobre um hospital não se deve muito, porque é algo muito complexo. E a única diferença que a gente tem é, sim, o custeio. Tá? Então, o que me chamou mais atenção dos Estados Unidos em relação ao Brasil é a forma com que essas instituições são sustentadas. Só para ter uma ideia, eles têm mais ou menos uma característica, um conceito de governança muito parecido com o nosso. O Mass é gerido pela sociedade civil organizada americana e tal, com filantropos que fazem grandes doações, e eles fazem campanhas permanentes também de arrecadação de verbas e tal, mas eles cobram muito. Lá não tem nada gratuito. Então, essas instituições que, pela característica que eu falei antes, enquanto que dos 365 dias você tem 120 dias que não tem serviço nenhum público funcionando, os hospitais estão trabalhando, né? Que são entidades privadas, mas que são associativas, né? E não distribuem seus resultados. Lá, visto deste tamanho que é o custo, também tem o valor cobrado pelos serviços. Lá eu vou dar exemplos aqui que eu tenho e eu tive acesso a links, né? Eu posso disponibilizar, até se alguém que comentar aqui depois no coisa pode receber o link para a estimativa de preços privados lá, né? Uma cesariana, um parto cesariano que eu falei que aqui são R$543, lá são $35 mil uma cesariana, tá? E lá não tem esse sistema do governo como o nosso Sistema Único de Saúde, que também eu voltei muito orgulhoso. Por quê? Porque ele atende a todos, indistintamente do que tem mais dinheiro, do que tem menos dinheiro aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, todo mundo abre uma conta lá.
Ah, Marcelo, mas e aquela pessoa menos favorecida que está na rua, um morador de rua e tal? Ele é levado para o hospital, mas é aberta uma conta para ele. Ele tem uma conta lá, ele é um devedor. E aí sim é acionado o Medcare e o Med-Age, que são 2 programas do governo, e aí a pessoa tem que comprovar que não tem condições financeiras, e aí o governo vai lá custear, mas é o valor que o hospital está dizendo, olha, a conta deste morador aqui de rua e tal é tanto. Então o governo vai pagar e custear. As seguradoras da mesma maneira. Aqui nós temos operadoras, me desculpem, eu não quero generalizar tudo aqui, todos, mas assim, ó, a operadora nos paga aquilo que ela quer, não aquilo que é necessário e que o hospital entende justo para custear os serviços. Ah, mas tem a tabela, tem a ANS, tem a agência reguladora, enfim, uma série de coisas. Olha, não é assim. Eu tenho certeza, assim, que pessoas que vão ouvir esse podcast aqui, que pagam 1.000 e pouco por mês do seu plano de saúde, e na hora de utilizar, eles vão pagar um valor altíssimo pelo serviço. Então, os modelos entre o americano e o brasileiro, o que eu vejo é que nós oferecemos muito, mas com um valor, né, um preço, a precificação aqui totalmente equivocada e fora da necessidade do que é preciso para custear, minimamente custear, né? Então, essa é a diferença que eu vi. Agora, em termos de tecnologia, assim, ó, claro, eu vi, por exemplo, no Boston Science Medical Cancer, que é um centro clínico de estudos especializados do câncer. Estudos avançadíssimos em relação ao tratamento do câncer e com coisas que normalmente aqui se vê só em cidades maiores e tal, que lá é rotina para eles, né? Vamos dizer assim, exames de genética e tal disponíveis no hospital o tempo todo para os médicos, enfim. Isso não se vê aqui. Mas também com altos investimentos e de empresas, principalmente a indústria farmacêutica, né, que investe muito, porque sabe que encontrando moléculas novas, tratamentos novos, também abre-se um mercado gigantesco, global, né? O mundo todo vai em busca de novas soluções na área da saúde. Isso é em toda a humanidade. Podemos ter, infelizmente, guerras, disputas geopolíticas e tal, mas a busca por vivermos mais e com mais qualidade de vida, isso é em todo o planeta, né? Todo o planeta. Tu falou a questão de que, né, a grande maioria dos hospitais, eles acabam não sendo públicos, né? Eles são prestadores para o serviço público. Então, hoje, para te ganhar a filantropia, você tem que pelo menos 60% das suas atividades 60%. Acabar desenvolvendo atividades ali, internações, atendimentos pelo SUS. Uma coisa que a gente acaba também vendo muito, né, em modelos de negócio, enfim, não estamos dizendo certo ou errado, né, é que às vezes muitos hospitais grandes, para ampliar o número de leitos privados, não abrem sua própria estrutura com esses leitos, né? Eles, pro Sistema Único de Saúde, eles acabam pegando outras unidades, credenciando no mesmo CNPJ, enfim, no mesmo CNES. Podem me explicar até melhor essa parte. Médico, às vezes, não entende muito bem a questão administrativa. A gente, às vezes, conversa muito para também entender, porque uma área técnica de cuidar o paciente, mas alguém está lá por trás para ajudar a pagar a conta, né? Que é a parte que a gente joga lá pro Marcelo. Mas o Hospital Cristo Redentor não tem isso, né? Temos exemplos próximos, né? Também não tão longe aqui de Marau, temos no estado, temos no país, dessa questão, né? Às vezes abre uma estrutura SUS para atender a demanda mínima, mas abrem leitos privados em outro local para poder prestar o serviço, o que não é uma realidade do Hospital Cristo Redentor. Muito boa essa fala, porque é assim, é bem isso que acontece. Eu vou usar um exemplo, tá? Eu vou usar o exemplo do Moinhos de Vento.
Ele ficou mais uma vez classificado entre os 6 melhores hospitais do Brasil e entre os 10 melhores hospitais da América Latina. Tá? Então, é um orgulho para os gaúchos o Moinhos de Vento. Né? E ele não atende em absoluto lá em sua sede, na sede do hospital, ele não atende SUS. É 100% privado ou custeado por operadoras de plano de saúde. Mas ele é filantrópico. O seu presidente lá não recebe, né? Eduardo Bier, atualmente, não recebe nada. É como o nosso hospital, igual. Só que em outras unidades, ele faz esse atendimento para justificar, conforme os 60% do SUS ou até 20% do seu faturamento em atendimentos gratuitos, que é a possibilidade, o que possibilita uma entidade ser filantrópica. Mas ele é puramente privado. E, sendo assim, ele tem seu planejamento estratégico, ou seja, cria estratégias para a sua sustentabilidade, para permanecer vivo. E com um olhar, veja bem, que está no nosso estatuto também do Hospital Cristo Redentor, com um foco em pesquisa, ensino e continuidade dos seus serviços para sempre. O Moinhos de Vento é a mesma coisa. Tem algumas curiosidades, as pessoas, eu falo sobre a complexidade que são os hospitais e tal, e você, com desconhecimento, ir falar. É quase que um suicídio pelas palavras, assim, sabe? Tem o sincericídio, que é atacar por sinceridade aquilo que você pensa e assim, tá acabando com a tua reputação por desconhecer. É basicamente quando a gente fala do hospital. Veja bem, temos um caso em São Paulo, né, bem conhecido, que eu acho bem interessante, assim, que demonstra bem que as entidades têm uma vocação e são ligadas muitas vezes à religiosidade ou simplesmente têm um conceito na sua governança. O Sírio-Libanês, tá? Ele é composto, as pessoas podem dar um Google aí e procurar, toda a sua diretoria é composta por mulheres. Né? É a Sociedade das Mulheres Sírias. Isso é uma... Ah, Marcelo, mas por que está falando isso? Porque justamente eu quero exemplificar a complexidade nas governanças destes hospitais e tal. Por quê? Porque eles permanecem e eles têm ligação perene. Eles vão continuar na sua comunidade. Então, Marau, o que nós temos? Nós temos um hospital que surge há 50 anos, ele permanece com o mesmo conceito, e que nem você falou, hoje o nosso hospital, ele, na mesma sede, ele atende ao SUS e ao não SUS. Então é muito diferente. E a compreensão das pessoas muitas vezes não ocorre, porque por desconhecimento. Esse eu acho que o grande, assim, talvez seja até uma missão das instituições, principalmente no interior do estado, é de levar essa informação mais correta para a comunidade e para a população. Marau, até nesse sentido, a gente evoluiu um pouco. Por quê? Porque nós temos um engajamento aqui na comunidade de Marau e de toda a região muito diferente com o nosso hospital. Eles têm essa compreensão mais clara. Tá? Tanto e prova disso é o leilão beneficente do hospital. E o ecossistema do bem, que é o que nós... E eu gostaria de falar... Que era a minha próxima... próxima entrada aqui na conversa, né? Porque, né, a gente falou, né, que às vezes até por questão estratégica esses hospitais acabam criando uma estrutura própria, 100% privada, para conseguir, às vezes, suprir essa necessidade das outras unidades. Mas o HCR não seguiu essa linha, mas ela buscou uma forma mais inovadora, né? Acho que até na região não se tem nada, que é buscar novas fontes de receitas de negócios externos, mas que não perdem a essência de ser da área da saúde, que estão alinhados para conseguir ajudar, né? E um dado interessante, acho que hoje o resultado desse ecossistema é um faturamento aí de
Isso é 15% hoje representa 16% das 16%. Filiais, hoje representam 16% do faturamento do hospital. E então, o que é o ecossistema do bem em si, né? O que o público deve saber do porquê do bem, né? Porque tá fortalecendo o hospital, mas o que faz parte do ecossistema do bem? Olha só, por que é do bem? Porque hoje você tem empresas, né, que são bem geridas, bem organizadas, com estratégias de venda, com estratégia de mercado, entregando produtos bons, de qualidade, com extrema atenção à experiência do paciente, do cliente, e preocupação, para ter um resultado, que esse resultado vai diminuir o prejuízo da empresa que fornece, que atende gratuitamente as pessoas. Se isso não é o bem, o que é o bem, então? Né? Porque se eu fosse, vamos dizer assim, pessoas físicas, o Dr. Jefferson e o Marcelo são donos de uma clínica de vacinas, tá? E essa clínica de vacinas, no final do mês, vai apresentar um resultado de R$20 mil de lucro, tá? O que nós vamos fazer? Escolhe aí, Dr. Jefferson, o que vai fazer com os 20 mil? Bom, 10 mil eu tenho que trocar o carro, eu estou pensando em viajar para a Europa. O Marcelo também, eu vou, sei lá, vou presentear a minha mulher, eu vou fazer uma viagem, vou comprar uma moto, né, que eu quero. Então, é diferente. Isso que eu estou falando. No ecossistema, essas empresas que apresentam esse resultado, a gente vai lá e vê. Eu vou dar um exemplo claro aqui, de onde há um déficit muito grande. Nas internações SUS, no posto 2, por exemplo. Tá? O posto 2 hoje apresenta um resultado negativo de mais de quase R$200 mil por mês. Faltam lá. Bom, a gente pega lá das farmácias, HCR Pharma, então o ecossistema HCR Pharma, são 3 unidades, teremos 4. Nós temos a clínica, HCR Clinic, de vacinas, com a melhor tecnologia de ressonância magnética do mundo, ali, para fazer exames de ressonância, atendimentos clínicos, atendimentos de especialidade, nós temos ultrassonografia, ecocardiografia, temos mapa, Holter, uma série de exames, todos realizados num ambiente moderno, bonito, agradável. Beleza. A HCR Clinic faz parte do ecossistema do bem. Por quê? Fruto e resultado ali da HCR Clinic vai lá para o hospital, para sua sede, para custear os serviços gratuitos, que seria insuficiente e que não teríamos como oferecer se não tivéssemos esse recurso. Bom, farmácias, mesma situação. E cereja do bolo e o nosso guarda-chuva, que talvez seja hoje o produto de saúde mais importante do norte do estado, por o seu custo e benefício. Hospicard, cartão de descontos e facilidades, Hospicard. Hoje você consegue acessar todos os serviços do hospital, inclusive esses do ecossistema que eu falei, com um preço muito melhor para quem porta o cartão e ajuda na sustentabilidade do hospital diretamente. Este vai diretamente como ajuda no hospital. Então, pegando esses serviços aí e mais internamente no hospital e com possibilidade de expansão, laboratório hoje ele é 24 horas, o HCR Lab, né, de análises clínicas, 100% do hospital. CDI, Centro de Diagnóstico por Imagem, do Hospital Cristo Redentor, lá no hospital. E restaurante HCR Gourmet, que é um restaurante também 100% do hospital, que não é atividade fim a alimentação, mas ele está lá e apresentando o resultado, vai direto para isso todo esse ecossistema, eu me arrisco a dizer, não há um modelo assim no estado. Temos um modelo onde você tem unidade SUS e unidade 100% privada, mas que atinge a sua finalidade. Então, um hospital que desenvolve a sua finalidade. O hospital saiu um pouco
do lado da sua finalidade para ter um resultado e com bons produtos, bons serviços para ter uma lucratividade. Eu quero aproveitar aqui e é como se estivesse fazendo um merchan agora. Uma propaganda aqui. Esses serviços do ecossistema, todos eles têm excelência no produto e na prestação de serviços e no atendimento. Mas nós temos uns diferenciais no nosso hospital muito importantes. Até porque, referenciados agora que fomos com o programa 60+, o programa especial da geriatria para o atendimento do idoso, programa 60+, nos trouxe pacientes de 62 municípios. SUS Gaúcho, além dos 62 da nossa regional, nós temos a regional 11ª agora, que é de Erechim. Pacientes sexta-feira estavam no hospital consultando de Erechim, consultando no nosso hospital. Qual é a principal impressão que os pacientes têm ao chegarem no hospital? Um hospital muito diferente. Principalmente pelo quê? Acolhimento, a gentileza dos colaboradores, dos médicos, das equipes, o acolhimento. Então, assim, tudo isso nós muitas vezes aqui não enxergamos. E agora eu vou dar uma dica aqui. Para quem quer realizar, por exemplo, um procedimento cirúrgico estético ou está em dúvida em fazer o procedimento cirúrgico num outro hospital e tal, que seja daqui ou Passo Fundo. Peraí. Nós temos 3 situações que garantem e em seguida, daqui a 10 dias, talvez a gente vai ter os leitos recebendo os primeiros pacientes, mas nós já temos a UTI instalada. Então nós temos assim, ó, eu vou realizar o meu procedimento. Eu preciso realizar em algum lugar que tenha essas condições de gentileza, de bom acolhimento e tal, mas eu preciso de segurança do paciente, que diz respeito à ONA. A ONA nível 1 está focada diretamente na segurança do paciente, nos processos, nas práticas. Então, minimamente os processos são certificados pela ONA, Organização Nacional de Acreditação. Então, o hospital tem essa certificação. O hospital tem estoque mínimo de sangue, que tem uma agência transfusional que funciona lá 24 horas, é bem cuidada e tal, e tem um sangue disponível, caso necessário, de um sangramento. E o hospital tem UTI. Bom, então o hospital reúne as condicionantes para que eu não tenha dúvidas de onde fazer o meu procedimento cirúrgico se eu precisar fazer isso em Marau, né? Isso é muito importante e é relevante. E claro, eu sou o diretor e eu estou fazendo essa propaganda, mas é uma propaganda verdadeira. Porque as pessoas têm que se preocupar com a sua saúde e onde fazer. E o ecossistema também. Então, eu tenho preços competitivos no HCR Pharma, eu tenho preços competitivos no HCR Lab, preços competitivos no Gourmet, no centro de imagem, tanto aqui como no centro de imagem da HCR Clinic, das vacinas. Ora, por que eu não vou fazer? Se eu fizer e tiver uma margem de alguma maneira em algum produto, isso tudo vai para financiar os 70% que nós atendemos das pessoas de forma gratuita na sede do hospital. Então a gente pode dizer que hoje, se não tivesse o ecossistema do bem, 16% do dinheiro ali que está ajudando a pagar as contas faltaria. O hospital estaria na margem no vermelho. Com toda certeza. Eu não tenho dúvida nenhuma. E empresa no vermelho, a gente sabe que fecha as portas. Fecha. Nós tivemos agora, recentemente, em municípios aqui do noroeste do estado, passando a ter intervenções. O que normalmente acontece quando um hospital vai mal na sua comunidade, na sua sociedade, o município, o estado intervém. É feita uma intervenção. O que acaba acontecendo? O primeiro impacto é a queda da qualidade. Porque todos aqueles servidores e médicos e tal serão contratados por concurso, será feito um concurso público e passarão a ser servidores, públicos. Então, eu não estou dizendo que
que tem menos qualidade. Tem menos qualidade por quê? Porque vai ter uma maior dificuldade de encontrar profissionais, principalmente para 24 horas. Esse é o primeiro impacto. O segundo impacto é que, dados da FAMURS, do Estado, a relação que há de custo entre um hospital privado como o nosso e o hospital público é de 3:1, ou seja, um hospital público custa 3 vezes mais do que o hospital privado. Tá? E de mesma eficiência e mesmo número de atendimento. Então esse é o segundo impacto. Um custo muito mais alto. Vocês imaginem que o município de Marau, o Estado, ia ter que tomar conta de uma empresa que no ano passado nós tivemos um faturamento de 53 milhões. E 16% desses 53 milhões vieram destas filiais criadas com o objetivo não de distribuir seus resultados para os sócios, porque não tem, porque eles não recebem, porque por lei eles não podem receber, mas sim para sustentar o SUS com qualidade, que é o que é mais importante. Eu acho que vale também frisar, né, que é 53 milhões de faturamento, mas o quanto que foi a última... 52 milhões. Quanto que foi a última linha do DRE, né? Que às vezes o pessoal diz, mas 53 milhões, tá, mas 53 é o que entrou, não que ficou no hospital. Fora que a operação é milionária, né? 52 milhões é quase 25 milhões, metade praticamente só em folha de pagamento. Uma coisa que a gente também agora tá tendo esse avanço, né? O hospital tá virando a chave para uma complexidade muito maior, é a chegada da UTI, né? Acredito que dá um respaldo maior tanto para nós médicos, né? Na questão de segurança em ter pacientes mais críticos que você não consegue manejar em leito de enfermaria, né? E acaba tendo que ir para um leito onde a terapia é intensiva. O custo também vai aumentar na operação. Às vezes até a questão de, por que nunca foi aberto antes a UTI? Acho que entra também essa questão, né, Marcelo? Porque você montar a UTI é um custo. Agora, você manter a UTI é outro custo. Na questão da UTI, eu preciso aqui demonstrar e citar gratidão à sensibilidade da prefeita Naura. Tá? Eu preciso citar por quê? Porque se não houvesse essa iniciativa, ou agradecer também ao Legislativo, né? Nós tivemos o projeto passando pelo Legislativo do município, né? E foi aprovado por unanimidade dos vereadores da cidade. Se não tivesse, e olha, por isso é o privilégio de estarmos morando numa cidade assim. Hoje, uma UTI que tem um custo aproximado de R$ 2.300 a R$ 2.600 por leito dia, com ele funcionando ou não, seria praticamente... E é muito fácil de fazer a conta, porque você tem 10 leitos, 30 dias, os 30 dias gerariam 300 diárias, é só fazer a conta, vezes 2, nós teríamos mais de 600 mil de custo por mês. Que nessa conta entraria apenas a estrutura sem usar. Você está só a equipe que tem que estar disponível 24 horas lá, fora os custos que vai aumentar se o paciente ficar no leito. Começa o uso de antibiótico, outras medicações, exames, isso a conta vai subindo. Que às vezes a conta parece ser baixa, mas isso é o valor mínimo por leito para você manter a estrutura sem usar. Exato. Exatamente. Porque você tem uma equipe multiprofissional trabalhando ali. E de apoio. Né? A UTI, se eu já falava da complexidade do hospital, a UTI é muito mais. E será possível por isso, por uma iniciativa do município, que também é inovador. Poucos municípios. Aqui eu tenho conhecimento aqui de Arroio do Meio. Tem alguns municípios, eu não me vem à cabeça agora, aqui no estado, que tem esse aporte para a sustentação, para a sustentabilidade desses 10 leitos. E do estado também. E, mais uma vez, o ecossistema do bem que vai ter que funcionar, porque é bem isso. Será um desafio muito grande a sustentabilidade dos leitos, né?
E manutenção de equipamento, manutenção de do ar-condicionado, que tem uma série de filtragens especiais e tal. Tem equipamentos de altíssimo custo e altíssima manutenção, mensal isso. Então, é uma série de novas despesas que o hospital está trazendo, mas, por outro lado, vai possibilitar que o hospital também possa, em seguida, oferecer serviços mais complexos também, né? Como é o caso, né, da hemodinâmica, né? A gente vai ter um angiógrafo disponível, tanto para vascular, como para cardio e para neuro. O que vai significar isso? Um apoio maior também para o médico. O médico que vai manejar um infarto vai poder resolver esse problema aqui em Marau. E muitas vezes o tempo de deslocamento de Marau para Passo Fundo vai ser determinante para o desfecho, né? Então, nós vamos ir avançando com a UTI, mas, mais uma vez eu friso, com o apoio de todo mundo, né? E uma pergunta que às vezes até pessoal nas redes sociais, na comunidade, a UTI vai atender SUS? Vai atender SUS. E como que funciona isso? Porque é um serviço, né? Acho que às vezes as pessoas também têm que entender que não é um serviço do SUS, é um serviço que você tem que montar para se credenciar ao SUS. Como que funciona isso? Já de imediato você tem que botar, rodar, funcionar para entrar em edital? Tem algum detalhe burocrático nisso? Tem. Que eu acho que é bom as pessoas também entenderem que não é uma coisa que você constrói uma casa e no dia seguinte você pode entrar morar, né? Você tem todo... A casa tem o habite e a UTI tem o alvará. O alvará. Então, como é que funciona isso? Não sei se tu pode nos falar um pouquinho. Bem importante falarmos sobre isso. Por quê? Porque tem que desmistificar um pouco o UTI. O UTI, primeiro, o hospital, embora a gente, que nem eu falei, a gente vende serviços para o município de Marau. O contrato de gestão SUS do Ministério da Saúde é com o Estado. Então, o hospital tem contrato com o Estado do Rio Grande do Sul, com o governador, com a secretária da Saúde. E quem regula esses leitos disponíveis ao SUS é o Estado do Rio Grande do Sul, né? Serão 6 pelo SUS. 6 ou 7. Para termos eles habilitados, para podermos receber, que é isso que nós falávamos aqui, o serviço tem que estar funcionando. Então, por isso a importância do município, do apoio do município no início, o apoio do Estado no início. Estando funcionando, isso tudo vai ser encaminhado lá, equipe mínima, todas as necessidades que tem, os sobreavisos, as manutenções, os equipamentos, a infraestrutura necessária, tudo, o alvará e tal, é encaminhado ao Ministério da Saúde para habilitação federal desses leitos. E veja bem, você luta para uma habilitação que vai garantir, em caso de um paciente hospitalizado, uma diária que gira em torno de R$700. Lembra do custo que eu falei? 2.300. Vai ter uma habilitação realizada pelo Ministério da Saúde de R$700. E lembrando, e é muito importante, essa regulação do Estado, por óbvio que com o convênio com o município vai haver uma garantia de leitos para o munícipe marauense. Mas nesse cenário de regulação, os demais leitos serão regulados pelo Estado do Rio Grande do Sul, né? A Central de Regulação Estadual que fica em Porto Alegre, que vai regular, e nós podemos receber aqui pacientes de outras regiões aqui em Marau. Que é o que hoje acontece. Marau às vezes tem que mandar, né? Nossa referência maior é Passo Fundo, mas às vezes tem que ir para Sananduva, Soledade, exatamente, onde tem vaga mais próxima no estado. Então acho que é uma coisa importante da gente até frisar, né? Que diferente do que a gente gostaria, a legislação ela não permite você abrir diretamente uma UTI SUS. Você primeiro tem que botar, rodar, provar que ela está funcionando para poder credenciar ela num serviço público do SUS. Então acho que é isso que às vezes acaba o pessoal tendo uma distorção às vezes de informações. Sim. E não entendendo corretamente. Mas a intenção do hospital é fazer a UTI para que ela funcione, né? Agora inicialmente
provar pro Ministério da Saúde que ela é capaz de atender aos requisitos e então ser credenciada hoje ao sistema gerente. Exatamente. E lembrando que o estabelecimento das referências para as áreas e principalmente as especialidades é ainda realizado pelo Estado. Então, por exemplo, as pessoas não entendem muitas vezes aqui em Marau que tem muito trauma, até pela nossa condição de metal mecânica aqui, de uma região que tem uma estrada, que tem muito trauma, que tem isso. E aí chega no hospital, não, mas espera aí, o hospital não é referência na especialidade de traumato-ortopedia. O hospital não é referência no serviço de urologia, por exemplo. Você, tem cálculo renal, tem um cálculo difícil, tem que fazer uma CPRE, muitas vezes, da parte... essa parte é digestiva e tal. Não é da digestiva. O hospital não é referência para a parte digestiva. O hospital não é do cálculo renal que vai ter um problema urológico lá. O hospital não é para urologia. Mas por que não é, Marcelo? Bom, porque o Estado, no seu mapa de estratégias, ele elege hospitais como referências para essas especialidades conforme a prevalência da região e a necessidade que ele tem. E inclusive recursos que ele aporta ali. Então hoje as referências em traumato-ortopedia, Passo Fundo, os 2 hospitais de Passo Fundo maiores, inclusive eles têm uma condição de oferecer esses serviços porque eles têm uma residência médica naquela especialidade. Então a pessoa muitas vezes, mas você vai para esse serviço é de referência e tal, e vai ser atendido pelo SUS. Mas eu quero agora. Bom, isso tem a regulação que é feita pelo gerente, que é o sistema de regulação dessas emergências, que a nossa unidade é uma unidade que é solicitante. E tem umas que são unidades executantes. Nós somos referência para algumas áreas. Por exemplo, saúde 60+, nós somos para a saúde mental, temos 8 leitos regulados pelo Estado, e para a clínica. Então, não há, e eu não me lembro de ter uma situação de negativa de leitos no Hospital de Cristo Redentor de Marau. Mas não é a realidade dos outros hospitais. E eu não quero aqui falar de outros hospitais. Mas em outros hospitais, cada um tem a sua maneira de fazer essa gestão interna dos leitos. Né? E muitas vezes a gente sabe que mas eu tenho plano de saúde, eu tenho dinheiro e tal. Bom, a vaga aparece e pelo SUS não tem. Então, mas é umas questões que eu evito porque que cada um dentro da sua instituição está lá tentando de uma maneira ou outra fazer a gestão daquilo, porque tem sim um déficit também igual ao nosso, né? Nenhum hospital é diferente, que tenha grandes lucratividades em atividade. Embora tenha uma diferença muito grande de alguns procedimentos, e eu vou dar um exemplo aqui, onde eu sempre me manifesto. Eu já falei sobre a cesariana. 3 dias, o paciente vem, ocupa leito, tem um custo muito alto. Hoje, o custo para uma cesariana gira em torno de R$ 2.500, R$ 3.000, tá? Do hospital, estou falando, sem equipe médica. E nós recebemos R$ 540 do SUS. Sendo que uma sessão de radioterapia, né, que quem já teve um parente, quem já fez, uma sessão numa máquina de radioterapia, que é um acelerador de prótons e tal, e moderno, enfim, o SUS paga por esse procedimento R$ 4.170, uma coisa assim. Por sessão. Por sessão. 15 minutos. O paciente vai com a van do município ou vai com um carro próprio, faz e volta para casa. Então, é uma disparidade. Isso tudo, uma oportunidade que eu tive em Brasília, falei com a bancada gaúcha, são 31 deputados e tal, e eu levei isso, e todo mundo nesse momento aí pensou assim, refletiu um pouco, peraí, tem alguma coisa, mas a máquina, o acelerador é caríssimo e tal. Bom, se a cada 15 minutos você fatura R$ 4.100, me parece que a máquina pode ser cara. O investimento é 12 milhões. Bom, não tem problema.
Quem faz até uma conta aí de padeiro, você pode fazer facilmente que você vai faturar num ano muito mais, 2 vezes o que o Hospital de Marau fatura só com essa máquina. Então, são coisas... Não é desmerecer o procedimento, mas é que um valor muito alto e o outro que tem uma complexidade muito maior, um valor muito mais alto, né? Exatamente. Marcelo, não é para fazer? Não, é para fazer, mas espera aí, tem que haver uma equidade na remuneração. Porque todos os serviços de saúde, eu entendo, que são importantíssimos. E qualquer vida vale a pena. Qualquer vida. Todas as vidas têm o mesmo valor. Né? Isso você não pode diferenciar. E se você olhar por essa lógica, você tem que remunerar de uma maneira mais equilibrada tudo. Né? E isso provoca um desequilíbrio entre, muitas vezes, os orçamentos. A gente tem aqui no estado dois hospitais federais, né? O Grupo Hospitalar Conceição e Porto Alegre, né? Ambos em Porto Alegre, e tem o Hospital de Clínicas em Porto Alegre. O Hospital de Clínicas é universitário, o melhor hospital universitário do Brasil fica em Porto Alegre, o Hospital de Clínicas. E o Grupo Hospitalar Conceição, que são hospitais são hospitais federais, são autarquias federais. Eles levam o orçamento do restante dos outros hospitais do estado, os filantrópicos. É um valor assim, tipo, pega, eu estou falando em 1 bilhão e 500 milhões assim, por ano de orçamento que eles têm, 2 hospitais. E os demais têm um orçamento de 1 bilhão e 500 milhões, mais ou menos. Eu não tenho esses dados atualizados, então teria que atualizar e tal. Eu não gosto muito de falar de dados sem atualizar, mas essa é uma proporção. É uma proporção e uma ideia assim de como são distribuídos os recursos no estado aqui. Então, existe sim um desequilíbrio. Claro, mas o hospital universitário é um hospital de pesquisa, de entrega, mas ele faz o mesmo número de atendimentos. Por exemplo, o Hospital de Clínicas é o mesmo número de atendimentos do São Vicente, de Passo Fundo. Mas com um faturamento 10 vezes maior. São Vicente recebe 10 vezes menos, entende? Então, são situações e que precisam ser repensadas porque o modelo atual não é adequado de financiamento das instituições. Mas só que quando você vê um modelo ou você toma atitudes para fazer diferente, que foi o caso de Marau, vamos criar um ecossistema, ou você vai ser levado para o mesmo lugar, o abismo, né? Financeiro. Não, mas um assunto que daria para ficar horas debatendo, né? Mas eu acho que temos muito a aprender, mas também muito a ensinar, né? Falando na questão do ecossistema do bem, né? A questão de um modelo inovador, assim, de buscar novas receitas para a missão principal do hospital, que é salvar vidas, que é trazer a reabilitação, né? A gente trazer o melhor para a comunidade. Prazer te receber aí, Marcelo. Acho que foi um bate-papo muito produtivo. Acho que muitas informações que às vezes, que nem eu falei no início, né, é bastidor, né? As pessoas às vezes não têm noção do quanto é necessário de energia para buscar recursos, para conseguir pagar a conta lá no final, para poder honrar aí as 320 e poucas pessoas que são funcionárias do hospital, né? Hoje o hospital é uma empresa muito maior do que outras empresas menores que a gente tem no município, na região. Então, quero agradecer mais uma vez ter aceito aí para nós conversar e, quem sabe, marcamos um segundo momento aí para explanar sobre novos projetos, né? O hospital crescendo cada vez mais, né? Acredito que agora, com a chegada da UTI, vai ser uma virada de chave muito grande, com perspectiva de novos serviços, de novas oportunidades para trazer para Marau, e cada vez a gente servir melhor a nossa população com uma tecnologia, com um serviço médico de excelência, buscando cada vez mais complexidade, e com isso as pessoas se sentirem cada vez mais seguras em buscar saúde em Marau. Muito importante. Eu queria agradecer assim, a
aqui o programa tá muito legal, assim, a ambiência, a qualidade. Agradecer a oportunidade. O hospital é um gerador de fatos, né? Porque todo dia acontece muita coisa no hospital, mas é importante vir falar, sim. É importante colocar aqui o hospital, só para ter uma ideia assim de números de grandeza de entrega para a comunidade, 60 a mais, né? 62 municípios vêm se servir dos 60 a mais. Um número de muita grandeza que nós realizamos, até pela vocação da ortopedia e traumatologia aqui. Iniciativa do Mote, Dr. Márcio, iniciativa do Grupo do Joelho, né, de Marau. A gente está entregando, já fechando, acho que por esses dias ou essa semana e tal, a gente vai entregar 400 procedimentos complexos de joelho. Não são procedimentos simples, são próteses. 100% SUS. 60 a mais, 100% SUS dos pacientes atendidos. Então isso é um motivo de orgulho. As pessoas de Marau todas têm que se orgulhar do seu hospital. Se orgulhar, tá? E eu, como diretor executivo do hospital hoje, eu tenho orgulho também da equipe médica, tá? Em teu nome aqui eu quero estender para todos os médicos, porque que faz a diferença mesmo no dia a dia o conceito que eu tenho, assim, que é um conceito moderno de hospital. Eu aprendi com a empresa onde nós fizemos, e com muita humildade, assim, eu aprendi muito com aquela empresa, que é a empresa que inclusive qualificou para a ONA, que é a EJ Rose, de Caxias do Sul e tal. Eu aprendi lá. O hospital é o local onde se encontram o médico e o paciente para um tratamento. Então, nós, no entorno, somos apoio. Temos que ser bom apoio. Hoje é o dia do enfermeiro, tá? Então, eu quero estender aqui eu quero estender um abraço bem forte para todos os enfermeiros. Em seguida, nós vamos ter do técnico de enfermagem também. E a parte assistencial no hospital, ela é tudo. Porque ela não descansa nos finais de semana e nos feriados. Ela está lá ao lado do paciente, do lado do leito, junto com o médico. E nós, da parte administrativa, estratégica, a diretoria, a gente cria uma estratégia para ser feliz com o quê? Com que o médico e o paciente fiquem bem. Essa é a verdade. Então, eu queria agradecer aqui, desejar vida longa aqui ao podcast. É muito bacana vir aqui mesmo, porque é um bate-papo que ele acaba descontraído, mas você acaba dizendo coisas que vêm do coração mesmo. Você está externando aqui o que pensa. É legal de levar para o público, né? E parabenizar a tua rádio aqui. O Dr. Jefferson está conduzindo bem aí. E os patrocinadores todos que fazem isso aqui acontecer. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcelo. E agradecer, então, realmente, né, aos nossos patrocinadores, ao Hospital Cristo Redentor, nosso parceiro, a Imonize Clínica de Vacinas, a Solucione Imóveis, a Ticiane Laboratórios, o Dr. Rodrigo Balotin, urologista, o Dr. Pedro Bittencourt, cardiologista, a Deliciare e a JSB Áudio e Vídeo. E encerramos, então, mais um episódio do nosso Saúde e Bem-Estar Podcast. E em breve voltaremos com um novo tema para discutirmos e trazermos mais informações de saúde e bem-estar para toda a nossa comunidade. Até breve!